Eu vou apresentar hoje um caso clínico sobre reposição volêmica durante gastroduodeno-pancreatectomia. O meu objetivo ao final dessa apresentação e, posteriormente, da discussão, é ratificar que uma reposição volêmica feita de forma criteriosa altera, sim, o desfecho positivamente no pré e no pós-operatório. Lembrando que estamos falando de cirurgia de grande porte. Então, iniciando a descrição do caso clínico, nós temos, dentro da avaliação pré-anestésica, um paciente do gênero masculino, 71 anos, negro, taxista. Dentro das principais comorbidades, nós podemos ressaltar uma hipertensão arterial sistêmica em tratamento regular com medicamentos, uma gastrite crônica também em tratamento regular com medicamentos. O paciente é ex-tabagista pesado, com uma carga tabágica importante, de 60 maços ano, relata já ter parado há 5 anos atrás, já relata uma fraqueza, um prurido leve. Dentro dos dados antropométricos, nós podemos ressaltar um IMC de 18,83 kg por metro quadrado, que ainda está dentro da faixa de normalidade, apesar da gente saber que já está se encaminhando para o baixo peso. Dentro do exame físico, a gente encontra um paciente normocorado, desidratado 1 cruz em 4, ictérico 2 cruzes em 4, emagrecido. Analisando a capacidade funcional, esse paciente apresenta mais que 4 METs. Ressaltando apenas os exames complementares alterados, não vou me ater a dados, a valores restritos. Vou apenas dizer que a glicose está aumentada, a bilirrubina total também está aumentada às custas de dieta, as enzimas hepáticas estão aumentadas, sem nenhuma relação a ST, a LT, que nos pudesse levar para outro diagnóstico. A desidrogenase lática também está aumentada, assim como a fosfatase alcalina e a gama-GT, mas a albumina está diminuída. Analisando o eletrocardiograma desse paciente, nós observamos extracistólias atriais não sustentadas e, como exame de imagem, nós temos uma tomografia computadorizada que evidencia uma tumoração em cabeça de pâncreas de aproximadamente 3 centímetros. Então, como proposta cirúrgica para esse paciente, o que a gente vai ter? Uma gastroduodeno-pancreatectomia, uma cirurgia que também possui 2 outros epônimos, cirurgia de Whipple ou de Cauchy-Whipple. E agora o que a gente vai tentar? Estratificar corretamente esse paciente. Classificamos ele como ASA 2, NIRA 1, um índice de Goldman 3, já que ele soma 15 pontos. Agora analisando somente os riscos, os preditores de risco cardiovascular para cirurgias não cardiovasculares. Esse paciente apresenta preditores leves. E o procedimento, a cirurgia de Whipple, por si só, é uma cirurgia de alto risco, principalmente pelo risco, pela chance de sangramento agudo, de grande monta no perioperatório e pelo tempo cirúrgico prolongado. Como técnica anestésica, nós optamos por uma anestesia geral balanceada, combinada com bloqueio epidural contínuo. Nós monitorizamos esse paciente com a monitorização básica. Além disso, nós optamos por monitorizar o bloqueio neuromuscular, a profundidade do bloqueio neuromuscular com o monitor TOF, a profundidade do plano anestésico com o monitor BIS. Além disso, fizemos gasometrias venosas e arteriais seriadas durante o perioperatório e monitorizamos o débito cardíaco contínuo, a saturação venosa central e a variação do volume sistólico com um monitor minimamente invasivo. E agora, como é que a gente vai avaliar a volemia e a perfusão tissular desse paciente? Nós optamos por 3 pilares: os dados clínicos, a monitorização hemodinâmica e a monitorização da perfusão tissular. Dentro dos dados clínicos, a gente pode ressaltar tempo de jejum, perdas perioperatórias, diurese, mucosa, tempo de enchimento capilar. Dentro da monitorização hemodinâmica, índice cardíaco, oferta de oxigênio, delta pressão de pulso, variação do volume sistólico e índice de volume sistólico. Dentro da monitorização da perfusão tissular, delta CO2, lactato, excesso de base, taxa de extração de oxigênio, volume, saturação venosa central e o valor da hemoglobina. Agora, dentro do período cirúrgico, o que nós tivemos? 2 momentos importantes de intercorrência, sendo a primeira, que ocorreu aproximadamente com 3 horas de cirurgia, que foi a lesão da veia mesentérica superior durante a manobra de Warren, que é a separação da cabeça do pâncreas da veia mesentérica superior, que o cirurgião faz, mas pela evolução já grande do tumor, ele já tinha invadido essa estrutura vascular, e quando fizeram essa separação, houve essa lesão. Tivemos outra intercorrência, que foi clínica, um período de fibrilação atrial aguda, mas sem estabilidade hemodinâmica. Agora, o que a gente faz? A gente acrescenta um quarto pilar nessa reposição volêmica, nessa estratégia de reposição volêmica, que é justamente a terapia guiada por meta.
O que nós vamos fazer agora? Analisando uma terapia guiada por meta que nós utilizamos para guiar o caso, não de forma cega, mas tentar botar ela dentro dos outros parâmetros, fazer uma conjuntura, um pacote de estratégias. Os valores pós-indução estavam normais, então nós não tomamos nenhuma atitude assim que induzimos esse paciente. Durante o período de pós-indução até a lesão vascular, nós fizemos a reposição basal desse paciente com mais ou menos 3 ml por quilo-hora, com cristalóide, Ringer lactato. Quando tivemos a primeira lesão vascular, com aproximadamente 3 horas, nós olhamos para o monitor, tínhamos os seguintes parâmetros: saturação venosa central de 65%, taxa de extração de oxigênio de 35% e um VVS, que é a variação do volume sistólico, de 21%. Nesse momento, a gente parou, fizemos uma reposição volêmica, fizemos uma prova de volume com coloide com 250 ml, fizemos com Voluvem 250 ml em 5 minutos. Nós obtivemos uma resposta positiva, esse paciente foi responsivo a volume, e, além disso, nós precisamos ainda fazer consecutivas provas de volume também com coloide, até o segundo momento, que foi a segunda intercorrência clínica, além da reposição basal, obviamente. A fibrilação atrial ocorreu com aproximadamente 5 horas de cirurgia, e o monitor nos mostrava parâmetros normais. Então, o que a gente observa? Que a gente tem limitação para limitação dos métodos de fluido-responsividade. Então, nós baseamos, nesse momento, a nossa reposição volêmica pelo índice cardíaco, que a gente sabe que nos dá uma ideia bastante importante sobre a pré-carga desse paciente. Lembrando que a limitação, nesse caso, foi o ritmo não sinusal. Nós estávamos em um ritmo de fibrilação atrial. Então, nós perdemos os outros parâmetros. Agora, concluindo, isso a gente já sabe, já está bastante arraigado. Se a gente estratificar erradamente esse paciente, a nossa base é uma bola de neve. A gente vai fazer uma base errada para esse paciente e vai tomar condutas cada vez mais erradas. Então, estratificar corretamente esse paciente, fazer uma reposição volêmica baseada em múltiplos parâmetros. Eu levantei 3 pilares, sendo os principais: dados clínicos, monitorização hemodinâmica, monitorização da perfusão tissular, e um 4º parâmetro, que é justamente a reposição guiada por metas, as GDTs, que em inglês são as Goal Direct Therapy, que é uma sigla que tem bastante usada na maioria dos artigos, e atentar para as limitações dos métodos de fluido-responsividade. Eu ressaltei uma limitação importante, que é o ritmo não sinusal, mas a gente sabe que tem várias outras, assim como um tórax aberto, uma pressão grande abdominal, necessidade do paciente estar entubado em volume controlado. E, por último, individualizar conduta por conduta. Os pacientes são diferentes, então a gente precisa analisar caso a caso para tomar a melhor conduta para o nosso paciente. De mil desculpas, a Lorena é do nosso TT de Bom Sucesso, o moderador é o Paulo Alípio, o Germano Filho. Eu fiquei meio tonta com o horário, tem que pedir para os outros pararem de falar. Então, desculpa, Paulo Alípio. Então, vamos para a mesa para a gente discutir o caso. Somos todos amigos, Dr. Calil e eu, por tempos bombeirísticos e, por que não, na gestão de fluidos nessa palestra aqui, nessa conversa. Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer a presença, o convite da doutora Deise, algo bastante interessante que traz uma renovação na proposta acadêmica da SAERJ, ou seja, trazer colegas que são expoentes dentro dos CETs, uma grande interatividade, por que não entender como outros colegas pensam para encarar o mesmo problema. Então, é bastante interessante colocar que não existe, talvez, o bom caminho e o único caminho para se chegar numa meta em anestesiologia. Claro que o nosso grande referencial é a fisiologia, mas talvez na reposição volêmica nós sabemos que os grandes extremos são preocupantes. E poderia dizer aqui, parafraseando a doutora Ana Cristina, que eu estou um pouquinho depois dela, eu sou no comecinho dos anos 2000. Eu fiz a residência aqui em 2001. E naquele tempo existia uma reposição muito agressiva. E é natural que, mesmo apesar dos primeiros trabalhos a respeito de terapia baseada em metas, o que foi verificado? Que cada vez mais a observação criteriosa, evitar-se uma grande reposição é algo interessante.
Talvez o diferencial desse caso é que, além das manobras de avaliação de ferramentas do aspecto hemodinâmico, nós acrescentamos uma outra variável, que é justamente a variável que fala a respeito de reposição vinculada à perfusão tissular. Talvez uma imagem que todos possamos levar para casa é que existe uma espécie de iceberg, em que os parâmetros hemodinâmicos são importantes, são relevantes, nós sabemos que a fluidoterapia tem total interação com isso, mas o que acontece por baixo desse oceano é justamente a perfusão tissular, que é um ponto interessante. Eu gostaria de provocar aí a nossa plateia que está interessada nesse sábado de manhã, em frente à praia, no pleno sábado de sol, e comentar o seguinte: se nós não tivéssemos o monitor de débito cardíaco contínuo, de saturação venosa central, será que nós poderíamos desenvolver esse caso de uma outra forma, de uma forma um pouco mais simples, ou talvez uma forma também tão avaliada pelo aspecto fisiológico, mas com maior simplicidade? É possível alguma alternativa? Tem umas perguntinhas, Fábio. Claro, claro. Queria parabenizar a apresentação, foi ótima. Boa, bem, né, assim, desenvolta, solta, super à vontade. Acho que temos aqui uma futura, né? Uma futura palestrante aqui. Parabéns, continue assim. Eu senti só falta de alguns dados aí no caso, e é uma tecla que eu bato muito, e que eu vejo que acontece com muita frequência. Assim, qual foi a anestesia que foi feita? Eu não tenho a menor ideia do que vocês fizeram. Então, quer dizer, a gente está analisando monitorização, enfim, um conceito, e dissociando isso da técnica anestésica. Quanto tempo demorou a cirurgia? Eu não me lembro. 8 horas. Né? Esse ponto é relevante. Então, e um aspecto que você considera que eu teria a acrescentar, para o cirurgião assim, hábil, nem sei se era o caso, não, sabia, porque sangramento não é uma issue, não é uma questão na pancreatectomia, na cirurgia de Whipple, não é mesmo. É muito raro a gente ter um sangramento assim, difuso como vocês tiveram aí. O problema principal que eu destaco na cirurgia de Whipple é o pâncreas. É andar supramesocólico, é a maior resposta orgânica à injúria, é a maior produção de citocina induzida pelo organismo, é pela manipulação de andar supramesocólico. Inclusive com citocina peritoneal com extravasamento para a circulação sistêmica. Então, esse é um doente que tem que ser protegido. Eu não sei por que fibrilou, eu não sei o que usaram, não sei como o que vocês usaram de amina nesse momento, acredito que não tenha sido só fluido para resolver o evento. Então, a fibrilação pode ter sido uma consequência desse manejo de amina, que eu não sei o que utilizaram exatamente. Então, eu acho que faltou dado, eu queria saber, a técnica anestésica era combinada, não era? Se era, o que foi feito? Como foi? Foi estubado? Saiu estubado da sala? Foi para o CTI? Como é que foi a evolução? Então, são dados assim que, até para corroborar o valor dos parâmetros que vocês utilizaram. Porque não adianta ter o parâmetro, né, e aí basear naquele parâmetro e, no final das contas, o doente... Né, obrigado pelos questionamentos, Cristina. É bastante interessante. Mas, como nós tivemos um foco de 10 minutos, nós escolhemos o tempero principal, a cereja do bolo, ao invés de repente, te diversar com outras informações. Mas qual é a nossa proposta regular, né, nessa anestesia combinada? Um bloqueio epidural contínuo torácico, né, uma anestesia balanceada vinculada com o emprego de coadjuvantes. Os coadjuvantes que nós utilizamos foi lidocaína em infusão contínua e cetamina em microdose, justamente nessa proposta de proteção. Apesar da relação com essa fibrilação atrial, com uma possível ocorrência de fármacos vasoativos, não foi empregado em nenhum momento nenhum fármaco vasoativo, e justamente nós separamos esse caso pela relevância de lembrar quais seriam as limitações dos métodos de fluidoresponsividade. Então, sistematicamente, tende-se a uma infusão de fluidos tendendo a restritiva, mas guiada por metas, e não somente guiada por metas, verificando-se qual seria os parâmetros de perfusão tissular. Sistematicamente, em cirurgias de médio e de grande porte, principalmente abdominais, nós empregamos agentes coadjuvantes. De acordo com o momento, não existe um protocolo rígido. Então, magnésio, lidocaína, infusão contínua na peridural, eventualmente, sistematicamente, agonistas alfa-2 são empregados de forma não rígida, mas de forma liberal, até pelo aspecto acadêmico, aspecto de trazer ao residente diferentes propostas.
Então, esse foi o foco principal e interessante. Apesar das intercorrências, o doente voltou a ritmo sinusal, não teve nenhuma variação importante que não justificasse a extubação no pós-operatório e, por vigilância, foi encaminhado à terapia intensiva e, em 3, 4 dias, enfermaria, alta hospitalar, feliz, e espero que o desfecho oncológico não tenha grandes variações. Se puder, alguma outra consideração, estou às ordens. Não foi necessário, por quê? Sangrou mais ou menos 600 ml, mas dentro da faixa de reposição verificamos ali o seguinte, que a hemoglobina naquele momento era de 9,5, ou seja, essa perda não implicou na necessidade de transfusão. E por que nós podemos nos ratificar nisso? Porque os parâmetros de perfusão estiveram sólidos e, vinculando uma boa hemodinâmica, a oferta final foi otimizada. Então, nós podemos nos autorizar a ser mais restritos em relação à transfusão de hemoderivada. Bom dia, Lípio. Tudo bem? Tudo bem. Obrigado pela presença. Tá. Veja só, nós temos observado, eu sou um pouquinho mais adiante do que... A minha época já está, não é 60, mas já é por aí, 70. Veja só, avançamos em tudo, em termos de vias aéreas, cada coisa maravilhosa, mais barata. Nós avançamos na parte respiratória. Capnógrafo hoje é uma coisa que não existia na minha época, e a UERJ nem oximetria, hoje com o dedinho você vê. Você fez uma pergunta muito interessante. A parte hemodinâmica, assisti as tuas aulas sempre lá. O que nós avançamos em hemodinâmica? Em termos de baratear o custo, ou seja, que nós trabalhamos em um hospital público e a gente sabe que nós não podemos ter todo esse arsenal que realmente é caro. Você fez a pergunta e ficou no ar. O que se faria essa parte de reposição hídrica, como a gente avaliaria? Esse é um ponto interessante. Talvez nós vivemos 4 momentos diferentes em relação à reposição. A liberal, a restritiva ao extremo e agora, talvez, essa questão guiada. E por que não questionar, até num editorial do ICU Management, mês passado, no início desse ano, que fala a respeito dos questionamentos a respeito da terapia baseada por metas. Por quê? Porque muitas vezes acarreta em sobrecarga de volume. E aí a grande questão é o seguinte, bem, eu mostrei um caso em que eu tenho um BMW com ar-condicionado, airbag duplo. E se eu não tiver? Então, uma prática que nós fazemos há muitos anos, que até foi publicada pelo Dr. Glauber, lá do Fundão, na época que era do Bom Sucesso, era simplesmente o seguinte, vários monitores nos permitem, utilizando a curva de pressão invasiva, que nós enganemos o aparelho. De que forma? De utilizar a curva de pressão invasiva como se fosse uma curva de pressão capilar pulmonar, simplesmente pelo único aspecto. Eu conseguiria congelar a curva e conseguiria jogar um cursor informando valores. Ou seja, a partir disso eu consigo avaliar variação de pressão de pulso. E quando você não tem outros valores, já tem uma prerrogativa bastante interessante. Ou seja, em que sentido? De que eu consigo avaliar a fluidoresponsividade de uma forma muito próxima ao que o eco transesofágico me permitiria e superior até ao cateter de termodiluição. E aí vem a grande questão. Quando eu não tenho nada, por que não fazer de um limão uma limonada? Então, eu não tenho nenhum conflito de interesse, né? Aparelhos da AGE, aparelhos da Dräger, aparelhos da Dixon, e permitem fazer esse tipo de manobra. Qualquer pressão invasiva em que eu tenha a possibilidade de congelar a curva e jogar um cursor, eu consigo capturar dados. Se eu estiver com preguiça de fazer contas, não tem problema nenhum. O Dr. Steve Jobs permitiu com que vários aplicativos eu consiga inserir e ter uma avaliação bastante interessante, né? Então, como desfecho, talvez, faltam 5 segundos, hemodinâmica sem perfusão não vale nada. Bom dia a todos.